Os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versos 1 a 10. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 16, versos 1 a 10. Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dá-se-lhe que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que queixais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença de Deus, pois ouviu as vossas murmurações, quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel. Olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu em uma nuvem. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nós confiamos no Teu amor, Pai, confiamos naquilo que acabamos de ler na Tua palavra, que o Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus libertador e um Deus da provisão. Ó Pai, e nesse momento que abrimos a Tua palavra, Deus, que nos achegamos nesse momento aqui, ó Deus, nós pedimos que pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes, ó Pai. Fale conosco, ó Deus, continua falando conosco nesse momento. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, todos nós já passamos por momentos difíceis em nossas vidas, não é verdade? Todos nós já passamos por alguns momentos até desesperadores. Todos nós já passamos por momentos em que parece que a esperança se acabou. Muitas vezes nós nos sentimos só, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos no deserto. E muitas vezes, absurdamente, pode até ter passado pelas nossas mentes que nós estávamos sozinhos, nós por nós mesmos, e que nem o Senhor estava nos ouvindo. Eu falo um absurdo porque nós entendemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as batalhas que nós travamos, em todas as dificuldades que nós enfrentamos, e por vezes parece que nós falamos, não somos ouvidos. Por vezes parece que falamos e não somos respondidos. Situações assim, irmãos, faz com que nós coloquemos em xeque a ação soberana de Deus. A ação prática, a ação de poder do nosso Deus. Nós estamos aqui, nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ler, com uma situação de desconfiança. Uma situação de
um certo desespero, uma situação de falta de fé. Esse mesmo povo aqui, como diz no verso 1, aí diz, após 2 meses terem saído ali da terra do Egito, eles agora murmuram, eles agora criticam tanto Moisés como Arão, eles agora estão aqui falando para Moisés, olha Moisés, tu nos tiraste da terra do Egito para que nós morrêssemos aqui nesse deserto. Quantas vezes, irmãos, nós somos como esse povo? Nós precisamos, para entender o que está acontecendo aqui, dar uma breve recapitulada sobre o povo de Israel. A história do povo de Israel com o Egito começa com um dos filhos de Jacó, que tem alguns sonhos de que os seus irmãos e o seu pai se ajoelharão, estarão perante ele, ajoelhados. E esses irmãos ficam enfurecidos com esse irmão mais novo e falam para ele, quem você acha que é José? E até o próprio pai, Jacó, fala, como assim eu me ajoelharei diante de você? E a gente vê que esses irmãos fazem, eles pegam o seu irmão mais novo, eles tramam contra a vida dele, depois não tem coragem de matá-lo, vai passando uma caravana do Egito, eles o vendem para o Egito, e então assim começa a história do povo de Israel com o Egito. José, que havia tido alguns sonhos lá no passado, agora é um escravo lá no Egito, e alguém que começa a ter um certo destaque na casa de Potifar, um homem proeminente, como diz a palavra, um homem belo, e todos nós conhecemos a história de José. Posteriormente, ele interpreta sonhos, após ser preso, diante de uma cilada que foi armada ali para ele, e chega até o faraó. Interpreta os sonhos do faraó, todos nós lembramos do sonho lá de faraó, 7 anos de seca, né? 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca, 7 anos de escassez. E aí, recentemente eu até li esse texto, lá mais à frente, depois de José ter sido reintegrado ou integrado ali no governo do Egito e ser ali o vice-governador do Egito, nós vamos ver que lá na frente, quando ele reencontra os seus irmãos e o seu pai, e os irmãos ali temerosos, nós vamos ver que ele tem um entendimento do que havia acontecido. Olha, meus irmãos, olha, meu pai, não fiquem com medo. Falei isso para os irmãos, na verdade, né? Não fiquem com medo. Deus me enviou para preparar isso aqui que está acontecendo hoje, para preparar o caminho. Deus me enviou antes de vocês. E nós vemos que Faraó então chama José e diz para que ele traga toda a sua família, cerca de 70 pessoas, seus irmãos, as esposas dos irmãos, os filhos, os servos, cerca de 70 pessoas, então vêm para o Egito, habitam a terra de Gósen, e ali eles são frutíferos, ali eles crescem, ali eles prosperam em número, e eles prosperam em qualidade de vida, e passado algum tempo, José morre. Jacó morre antes, depois os filhos de Jacó vão morrendo, o próprio faraó morre. E o que acontece então? Aquele povo que era grandemente abençoado, aquele povo que, quando nós vamos ver, quando foram libertados do Egito, cerca de 600 mil pessoas saíram, 600 mil homens, né? Foram libertos ali das amarras da escravidão do Egito. Se nós contarmos aí então, homens, mulheres e crianças, eu acredito que chega fácil aí uns 3 milhões de pessoas. 70 eram. 430 anos depois, cerca de 2, 3 milhões de pessoas. Mas o Egito se esquece de quem era José. O Egito se esquece de quem era aquele povo. E o Egito então agora, enciumados, o Egito com inveja daquele povo, então eles os escravizam.
Eles têm ali 430 anos de escravidão. E nós podemos ver em toda a história ali em Gênesis e em Êxodo, nós podemos ver toda essa história acontecendo e Deus provendo na vida daquele povo. Nós podemos ver que o Senhor vai decidir libertar esse povo depois de 430 anos. E todos nós também conhecemos como é que foi as 10 pragas. Tudo aquilo que aconteceu, o Senhor endurecendo o coração do faraó, para que o Egito e o seu povo entendessem quem era de fato o verdadeiro Deus, o Deus Yahvé. O Senhor decide libertar o seu povo, o Senhor decide então fazer com que o seu povo saia do Egito. Aquele povo sai do Egito após ali as 10 pragas, atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Aquele povo sendo perseguido agora por Faraó e o exército de Faraó. E a palavra diz que após o povo atravessar, o exército perseguindo o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho ali, o exército de Faraó e Faraó, o que acontece? O mar fecha. Deus então dá cabo da vida de Faraó, de todo o seu exército. O Senhor dá várias amostras de que Ele cuida desse povo, que Ele cuida do seu povo de forma sobrenatural. E então nós chegamos, depois desse breve histórico, irmãos, aqui bem breve mesmo, correndo, nós chegamos aqui no nosso texto. O povo de Israel agora liberto das amarras do Egito, liberto longe da opressão da escravidão, a opressão que a escravidão causa. Portanto, agora é de se pensar que esse povo agora caminha irradiante. Aquele povo que sabe como é que eles chegaram no Egito, sabe como é que sucedeu toda a história. Aquele povo que viu o Egito padecendo ali com as 10 pragas que afetavam somente o Egito, o povo de Israel estava ali tranquilão, isento. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e viu depois o exército de Faraó se afogando naquele mesmo mar. É de se pensar que aquele povo andava irradiante. Como diz aí o ditado, rindo para as 4 paredes. Mas não é bem isso, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, em Êxodo capítulo 16, versos 1 a 10. Não é bem isso que nós acabamos de ler. Aquele povo estava cego diante do egoísmo e aquele povo tinha dificuldade de enxergar quem era Deus. Mas como assim? Como assim, Marcos? Aquele povo tinha dificuldade para enxergar quem era Deus. Olha o histórico, olha o que vem acontecendo ao longo desses muitos anos, ao longo de séculos, que o Senhor vinha fazendo. Aquele povo agora olha para o deserto. Aquele povo se intimida com o deserto. Aquele povo tem medo do deserto. Aquele povo tem medo do calor do deserto. Aquele povo tem medo do frio do deserto. Aquele povo tem medo da solidão do deserto, da escassez do deserto. Meus irmãos, e muitas vezes nós estamos assim. Infelizmente, muitas vezes nós estamos assim. Nós não temos a confiança necessária, a fé necessária que nós deveríamos ter no nosso Deus. O mesmo Deus que nos livrou das amarras do pecado, que hoje nós podemos ser livres, podemos ter esse livre acesso, esse mesmo Deus. Quantas vezes, amados, nós estamos com medo do deserto? Talvez hoje você esteja passando por um deserto. Talvez hoje você esteja passando por um momento de escassez na tua vida. Um momento em que parece que tudo não tem mais sentido. Um momento em que você olha para um lado, olha para o outro e você se sente só no meio da multidão. Talvez um momento em que você tenha perdido totalmente a esperança. Eu gostaria que nós estivéssemos refletindo hoje sobre esse tema, restaurando a confiança. Nós temos falado aí ao longo dessa série de sermões sobre restauração. Já falamos sobre restauração do primeiro amor, restauração do ânimo. E hoje eu gostaria que nós estivéssemos falando sobre a restauração da confiança. Você tem confiado nesse Deus que te libertou?
Em primeiro lugar, quando nós olhamos demais para o deserto, nós esquecemos de quem é Deus. Quando nós olhamos demais para o deserto, nós esquecemos quem é o Deus a quem nós servimos. Aquele povo tinha sido testemunha ocular, irmãos, de tudo o que havia acontecido. Aquele povo vivenciou as 10 pragas do Egito. Aquele povo agora caminhava pelo deserto ali e o Senhor dava a eles o sustento. Aquele povo que Deus havia tirado de uma situação de miséria, colocado no Egito para salvá-los. Como já falei aqui, cerca de 70 pessoas, agora são 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Nós podemos ver claramente aí nos 3 primeiros versos que os israelitas estavam preocupados se eles iriam padecer ali no deserto. Moisés, não acredito, Moisés, você nos trouxe para esse deserto para nos matar. E aí eles vão dizer aí, nós estávamos juntos das panelas de carne, nós tínhamos pão. Aquele povo agora liberto, depois de uma opressão da escravidão, agora sente uma saudade do Egito. Pouco tempo depois, irmãos, imagino que aquele povo, eles só conseguiam ver o deserto na sua frente. Eles não estavam com foco. Muitas vezes quando nós estamos com o nosso foco, desfocado, aqueles que já tiveram oportunidade de fotografar, de trabalhar com uma câmera profissional, eu já tive essa oportunidade. Quando você não consegue ajustar o foco, você pode estar com a melhor máquina na sua mão, a melhor lente, que não vai adiantar nada, se você não consegue ajustar o foco, se você não consegue ajustar a iluminação. Aquele povo, eles estavam totalmente sem foco. Aquele povo, eles tinham a visão de que tudo tinha dado errado. Olha, Moisés, por que tu nos trouxeste para cá, Moisés? Para que nós morrêssemos aqui? Era melhor que nós estivéssemos lá no deserto, com as cebolas do Egito. Deserto não, lá no Egito. Era melhor que tivéssemos ficado lá. Irmãos, quantas vezes o nosso foco tem se desviado do Senhor? Quantas e quantas vezes nós temos olhado para as dificuldades que têm sido impostas às nossas mãos? Quantas vezes nós temos dificuldades de ter ou exercitar a nossa fé? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com as situações que têm nos cercado, coisas que têm minado a nossa fé. Nosso Deus, que é rico em misericórdia, Ele cuida de nós. Em várias das passagens da sua sagrada palavra, diz que Deus, Ele jamais Ele deixará o seu povo desamparado. Essas visitas que nós temos feito aos irmãos, nós temos lido quase em todas as casas, a gente tem lido o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aos seus, Ele os dá enquanto dormem. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade de entender isso? Nós somos como aquele povo. Nós somos como aquele povo que foi libertado da escravidão de uma forma extraordinária, mas que agora olhamos demais para o deserto. Talvez você tenha olhado demais para o deserto. Talvez você tenha olhado demais para as dificuldades que você tem enfrentado na tua vida. A minha oração é para que o Senhor restaure a confiança no meu e no seu coração. Assim como aquele povo, nós temos por vezes caminhado vacilante pelo deserto. Meus queridos, temos que tomar cuidado com as nossas murmurações. Muitas vezes nós olhamos apenas para as dificuldades, e isso é perigoso. Em nossos dias nós temos muitos cristãos que têm olhado com um certo saudosismo para a sua vida passada. Olha, Moisés, nós estávamos lá, junto das panelas, nós tínhamos pão a fartar.
Infelizmente, irmãos, nós temos em nossos dias pessoas que olha, antes de eu entrar para a igreja, cara, eu tinha um salário muito melhor, eu tinha uma vida muito melhor, não me faltava nada lá em casa, agora parece que eu entrei para a igreja, parece que desandou tudo, o trem ficou feio, a coisa ficou preta, está difícil. E essas pessoas têm olhado para a sua vida passada de escravidão com um saudosismo. Ao olharmos para o deserto, as dificuldades que são a nós impostas, elas nos impedem de enxergar Deus, elas nos impedem de enxergar que Ele nos libertou e que Ele tem cuidado de nós, e que nós precisamos confiar nisso todos os momentos das nossas vidas, irmãos. Em segundo lugar, nós temos a nossa fé provada. Irmãos, constantemente a nossa fé é colocada à prova. Dia após dia nós somos testados. E eu digo isso para vocês agora com um pesar no coração. Quantas e quantas vezes nós temos falhado drasticamente quando a nossa fé é provada? Quantas e quantas vezes nós, quando temos a nossa fé colocada em prova, nós temos reprovado? Nós vemos a partir do versículo 4 que o Senhor ele diz a Moisés o que ele iria fazer em prol do povo. Ele orienta Moisés do que o povo deveria fazer, que era colher a porção do maná, a porção diária. E o Senhor fala a Moisés que faria isso para provar o seu povo. No verso 6 ele diz que o povo então saberia quem era que os tinha tirado do Egito. Aqui eu entendo, irmãos, que ele está dizendo que ele ia mostrar para o povo claramente quem era ele. E aí, abrindo um parêntese aqui, se nós olharmos para toda essa história, inclusive essa breve recapitulação que eu fiz aqui, será que aquele povo não conhecia quem era Deus? Ainda não conhecia quem era Deus? Eu acredito que muitos ali não conheciam. Mas é bem verdade que muitas vezes nós falhamos na nossa fé, nós fraquejamos, nós somos imaturos, somos fracos, somos igualzinho os israelitas. Há um tempo atrás nós tivemos uma programação e eu lembro que um irmão falou isso, em um culto nos lares. Falou assim, deu uma passagem que falava sobre os israelitas e ele falou assim, aquele povo, meu Deus, que povo ruim. E eu enfatizei, é ruim, né? O povo ruim, né? Esse povo de Israel era um povo carne de pescoço, né? E eu falei para aquele irmão, claro que a gente estava em tom de brincadeira, eu falei, meu irmão, nós somos igual a esse povo. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos livrou de várias e várias e várias situações e nós agimos como se não conhecêssemos esse Deus. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo os fatos acontecerem. Nós somos como esse povo que testemunhas oculares do que tem acontecido e a gente, mesmo assim, ainda tem falhado. Mesmo assim, a gente tem sido reprovado quando somos provados, quando passamos por essa prova. O povo hebreu falhou drasticamente, como nós temos falhado drasticamente muitas vezes. Infelizmente, nós somos como esse povo. Infelizmente, nós somos negligentes. Nós somos mal agradecidos. Mas a graça do Senhor opera em nós. A graça do Senhor, a sua maravilhosa graça, ela nos surpreende de forma absurda. Absurda. Eu tenho falado a alguns irmãos sobre a minha trajetória no ano de 2024, eu falo, meus irmãos, como Deus me surpreendeu no ano de 2024. Como Deus foi generoso comigo no ano de 2024. Em momentos que eu tive a minha fé esmiuçada, fracassada, reprovada, o Senhor mesmo assim me surpreendeu. Em momentos de dificuldades, das mais diversas que vocês possam pensar, o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Levantando pessoas para me abençoar, levantando pessoas para me darem palavras de conforto, levantando pessoas para caminharem comigo. E eu chegava para minha esposa e falava assim, mas Deus nos surpreende demais.
como se eu não conhecesse esse Deus que já vem me surpreendendo há 40 anos. Pronto, falei minha idade. Deus nos surpreende de forma sobrenatural. Deus nos surpreende de forma magnífica. Aquele povo agia como se não conhecesse esse Deus que é benevolente, esse Deus que cuida do povo, esse Deus que havia cuidado do povo. E a gente vai ver no contexto seguinte aqui, o que aconteceu. Esse povo andou 40 anos pelo deserto, o maná caía de manhã. Esse povo andava durante o dia, uma nuvem os acompanhava. À noite, no frio do deserto, uma coluna de fogo estava ali diante deles. Esse povo que o Senhor cuidou de forma detalhada. É assim que Ele faz conosco, irmãos. Por isso nós precisamos recuperar a confiança. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E para isso nós precisamos ter intimidade com esse Deus. Caminhar com Ele todos os instantes de nossas vidas. Confiados que Ele tudo pode. Confiados que Ele tudo fez. E tudo faz. E tudo continuará fazendo. Porque nada foge ao seu controle. O Senhor, Ele se revela através do seu cuidado. Os versos 7 e 8 diz: e pela manhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações. Vocês murmuraram contra nós. Quem somos eu e meu irmão, Moisés e Arão? Quem somos nós? Vocês não murmuraram contra nós, vocês murmuraram contra o próprio Deus. Às vezes, irmãos, nós murmuramos contra as situações. Olha, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que Deus está permitindo que isso esteja acontecendo na minha vida? O Senhor, Ele se revela através do seu cuidado. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de nós. O Criador dos céus e da terra, Ele tem cuidado de nós de várias maneiras. E Ele tem várias maneiras de se revelar a nós. Recentemente nós estudamos sobre isso aqui. Deus, Ele se revela a nós através dos seus atributos. Alguns comunicáveis, alguns incomunicáveis. Mas Ele se revela à sua criação. E um dos seus atributos comunicáveis é a bondade. Ele é bondoso. Ele se relaciona com o seu povo através do cuidado que Ele tem para conosco, através da sua bondade. E pela manhã vereis a glória do Senhor. Meus irmãos, aquele povo, todas as manhãs, durante 40 anos, pôde contemplar a glória do Senhor. Aquele povo, durante esses 40 anos, no deserto, eles puderam contemplar o cuidado do Senhor. Meus queridos, nós temos hoje em nossos dias uma correria desenfreada. Pessoas em busca de se sustentarem apenas com a força do seu próprio corpo. A força do seu próprio braço. O Senhor, Ele tem cuidado do seu povo desde sempre. É interessante notar que nas orientações que o Senhor dá a Moisés, Ele fala: olha, todos os dias eles colherão o maná. No sexto dia, então, eles colherão uma porção dobrada. Eu cuidarei deles também no sábado. E é terrível nós vermos que muitos ainda pegavam mais do que necessitavam. É terrível nós vermos que ainda assim eles desacreditavam e achavam que poderia faltar no sábado. Desconfiavam, ficando com medo de que não tivesse o que comer no sábado. Meus irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós em todos os aspectos, nos mínimos detalhes. Jesus, ao ensinar aos seus discípulos na oração dominical, Ele, quando se refere ao pão, Ele diz: o pão nosso, quando Ele está ensinando a oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. A porção do maná era para aquele dia. Irmãos, às vezes nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, sem saber se nós vamos chegar amanhã. Nós estamos preocupados com a semana que vem. Nós estamos preocupados como é que vai ser no mês que vem. Esse mês eu tirei férias, no mês que vem eu não tenho salário. E agora? Estou enrolado. Às vezes nós estamos preocupados com
contas que estão para vencer, nós estamos preocupados com as dificuldades, e aí nós olhamos para a palavra: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não possa ter ou não deva ter uma reserva. Tenha. Se puder, tenha. Nós acabamos de falar sobre isso aqui, né? José, quando ele interpreta o sonho de Faraó: olha, vocês terão 7 anos de fartura, e nesses 7 anos, então, vocês devem poupar a quinta parte, para que, quando vier os 7 anos de escassez, vocês tenham onde o que recolher. E nós vemos que aí o Egito, então, prosperou grandemente, através dessa interpretação aí que o Senhor deu a José. Eu não estou dizendo isso para você. Tenha a sua reserva. Tenha ali a sua poupança, a sua despensa. Mas confie que o pão que você vai comer dia após dia, o Senhor vai te dar dia após dia. Por mais rico que você seja, por mais bens que você tenha, é o Senhor que te dá essa oportunidade. Muitas vezes nós somos surpreendidos absurdamente por aquilo que Ele tem feito. Nada vai fugir ao seu controle. Nada vai fugir ao seu cuidado. Irmãos, para concluir, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Por isso nós devemos sempre confiar nele, restaurar a nossa confiança nele, por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele fará. Nós temos falado sobre restauração. Nós entendemos que essa restauração só pode vir do Senhor. Ela não pode vir do nosso querer, ela não pode vir da nossa força. Se de fato nós queremos ser um povo abençoado, se de fato nós queremos ser uma igreja abençoada, é preciso, irmãos, nós termos confiança que o Senhor fará isso em nosso meio. É preciso nós termos confiança de que só o Senhor é capaz de restaurar o trabalho aqui na Igreja Presbiteriana do Lago Azul, e só Ele pode fazer isso. Se queremos de fato ser um povo abençoado, nós também precisamos lembrar quem é o Deus a quem nós servimos. O Deus que tem cuidado de nós através de anos, muitos anos. Alguns estão aqui há muitos anos, como eu. Alguns estão há menos tempo, alguns estão chegando agora. E o Senhor tem nos abençoado grandemente. O Senhor tem sido benevolente e misericordioso para com essa igreja, irmãos. Quem conhece um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana do Lago Azul vai concordar comigo como o Senhor tem sido bom para conosco. Como o Senhor tem sido bom com esse povo que aqui congrega, com essa igreja que aqui está plantada nesse lugar. Hoje nós pudemos participar de um momento de comunhão aqui e ver, né, os corações, as pessoas alegres em estarem aqui e verem que o Senhor tem nos abençoado grandemente, mesmo quando nós somos falhos, fracos e falhamos na nossa fé. Somos como aquele povo lá de Israel. Ele continua cuidando de nós. Ele tem aberto as comportas do céu e derramado o seu cuidado. Ele abriu os céus, seu Filho amado, o pão da vida, o maná celestial, aquele que é o alimento para todas as horas, o pão da vida, a água da vida, aquele que, se nós de fato provarmos, jamais teremos fome. Se de fato provarmos, jamais teremos sede. Às vezes nós olhamos para aquele povo com um olhar de superioridade. O povo lá de Israel. Irmãos, eu acho que muitas vezes nós somos pior do que aquele povo. Nós já tivemos a promessa cumprida do Messias vindo. Temos a palavra hoje e esse livre acesso a essa palavra, e ainda assim temos falhado drasticamente. Que mesmo no momento de dificuldade em que nós falharmos, nós possamos compreender que Ele nos dá a oportunidade de enxergá-lo em meio ao deserto. Como eu já falei, talvez você esteja passando por esse deserto, ou por mais um deserto, diante dos muitos que nós passamos enquanto estamos aqui nesse mundo.
Mas a minha oração, o meu desejo e o meu incentivo é para que vocês continuem confiando, continuem acreditando, continuem tendo fé. Não olhe para o deserto achando que é o fim. No deserto, muitas vezes nós somos tratados da maneira mais especial que nós podemos ser tratados. Aquele povo caminhou 40 anos antes de entrar na terra prometida. E aquele povo pôde ver a poderosa mão do Senhor agindo sobre eles. Eles já vinham vivendo isso, vivenciando isso, sendo testemunha disso desde muito antes. E agora continuam vendo. Agora continuam sendo abençoados. Irmãos, que nós, como povo do Senhor, como o novo ou o seu Israel, hoje como povo do Senhor, que nós possamos entender que mesmo que nós estejamos passando por um momento difícil, Ele nos dê a oportunidade de enxergá-lo na caminhada, que Ele nos abençoe, que Ele reavive o seu amor em nossos corações a cada dia, e que a esperança e a confiança esteja sempre em nossos corações. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e continue cuidando de nós. Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça. Soberano Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso demais. Pai, quantas vezes nós temos falhado. Nós reconhecemos isso, ó Pai. Mas nós reconhecemos também, ó Deus, que o Senhor é bom demais para nós, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que mesmo quando murmuramos, ó Deus, temos a nossa fé diminuída ou fracassada, mesmo assim o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Mesmo assim o Senhor continua estendendo a Tua poderosa mão sobre nós. Pai querido, continua nos abençoando, Pai. Abençoa o Teu povo que aqui congrega. Dá-nos, Pai, um ano na Tua presença, Pai. Que aquilo que se perdeu, ó Pai, seja restaurado. Que nós possamos ver a Tua glória, ó Pai, todas as manhãs. Que nós possamos ver a Tua glória, ó Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Que nós possamos ver a Tua glória, ó Deus, mesmo quando nós achávamos que só tem o deserto na nossa frente. Que o Senhor manifeste a Tua glória, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai. Continua abençoando o Teu povo. Derrama do Teu poder sobre nós, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana na Tua presença. Dá-nos, ó Pai, motivações para que estejamos orando mais, para que estejamos meditando mais, para que estejamos, ó Pai, nos santificando mais dia após dia, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai. Abençoa a nossa cidade. Que o Lago Azul, ó Deus, seja abençoado por Ti, ó Deus, e que, ó Pai, as pessoas possam ver que aqui nesse lugar tem um povo, Teu povo, cuidado por Ti, que reconhece, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, que reconhece, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor fará. Continua derramando o Teu poder sobre nós, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos,